Olá, tudo bom? A paz seja contigo. Eu quero hoje trazer aqui para vocês algo que o Senhor nos deu há algum tempo já, que fala sobre a igreja do Senhor, que a gente possa ter esse entendimento sobre a igreja do Senhor. Nós conseguimos ver a igreja do Senhor, essa igreja, através de três figuras, né? Três figuras que eu consigo enxergar nas Escrituras, e através dessas figuras eu consigo entender o papel da igreja aqui na Terra. E hoje eu quero falar um pouquinho dessas três figuras contigo. A primeira figura que a gente consegue ver é a figura da videira, né? No livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Bom, a primeira figura é essa figura da videira. A videira é Jesus Cristo. Nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito de Deus, ele vem habitar dentro de nós e nós somos ligados a essa videira. O Espírito é como a seiva que corre ali do tronco da videira, né, que corre ali das raízes da videira, mas passa por todos os ramos. Assim como o Espírito Santo é aquele que flui através de Jesus Cristo, fluiu através de Jesus Cristo, é parte de Jesus Cristo, mas também ele vem passando por dentro de nós, ele vai fluindo nas nossas vidas. Para quê? Para que nós damos fruto. O propósito do Espírito Santo em nós é que nós damos fruto. Nós devemos dar frutos, né? E o que são frutos? Frutos é como fala em Gálatas no capítulo 5, né, a partir do verso 22 ali, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, são frutos do Espírito. E é isso que ele quer gerar em nós. Mas não só isso, ele também quer gerar dentro de nós os mesmos frutos que Jesus tinha, que era o perdão, que era a compaixão, o mesmo fruto que havia em Jesus Cristo, que era doar a sua vida em favor dos outros. Porque se ele é a videira, os nossos frutos têm que ser de acordo com a videira. Então, quando eu olho para a igreja como videira, eu começo a entender algumas coisas, porque no texto que nós lemos diz assim, que Deus é o lavrador. Deus é o lavrador, e aqueles ramos que não dão frutos, ele vem, corta e lança fora. Mas aqueles que dão frutos, ele vem e limpa para que dê mais frutos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há uma condição em ser igreja, há uma condição em fazer parte da videira, e a condição em ser igreja é dar fruto. Ou seja, nós devemos permitir que o Espírito de Deus em nós nos transforme de dentro para fora. Eu e você devemos ser transformados de dentro para fora pelo Espírito de Deus que habita em nós. Bom, essa primeira figura da igreja é a figura onde nós alcançamos a salvação da nossa alma. Quando nós aceitamos Jesus Cristo e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, nós estamos ligados a esta videira. E enquanto nós estamos ligados a esta videira, nós temos a salvação da nossa alma. Isso não provém de nós, irmãos. Isso provém porque nós estamos nele. É por causa dele, é por causa do Espírito dele que habita em nós. Enquanto nós estamos ligados na videira, o Espírito de Cristo está fluindo em nossas vidas. E ele é o selo da promessa, não é? Ele é o selo, ou seja, ele é a garantia da salvação. É o Espírito Santo. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, ele vai procurar aqueles que estão selados, ele vai procurar aqueles que têm o Espírito Santo dentro deles, e estes sim são a igreja do Senhor. Bom, mas essa é a primeira figura, tem a ver conosco, é a figura que nos fala de salvação. Salvação não é algo que depende de nós, salvação é algo que depende de Cristo. O que nós devemos fazer para ser salvos? Simplesmente estar nele. Simplesmente entender a obra de Cristo, aceitar a Ele, estar ligado nessa videira e permitir que Ele mude as nossas vidas de dentro para fora. A segunda figura que nós vemos da igreja é a figura do corpo. É a figura que nós encontramos em vários textos da Bíblia, assim como em 1 Coríntios, no capítulo 12. A partir do verso 12, ele diz assim:
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. No versículo 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Esta é a segunda figura da igreja. A segunda figura da igreja é o corpo. Você se lembra que eu falei que a primeira figura, a videira, ela tem a ver com os frutos, ou seja, aquilo que é gerado em nós. A segunda figura da igreja, ela tem a ver com obras. Ela diz sobre as obras que nós realizamos através da igreja. Ou seja, Cristo é a cabeça, é Cristo que determina, é Cristo que pensa, é Cristo que dá o comando, mas quem executa é o corpo. É como aqui, por exemplo, se eu tiver um pensamento e um desejo de pegar aqui uma caneta que está perto de mim. A minha cabeça ela dá o comando, mas quem executa o comando é o corpo. Essa é a função do corpo, ou seja, o corpo é aquele que vai executar a obra de Cristo aqui na terra. Através de quem que Cristo realiza o seu trabalho e realiza a sua obra? Através do corpo, ou seja, através da igreja. E essa é a segunda revelação da igreja. Na primeira revelação da videira tem a ver com salvação. A segunda revelação, a do corpo, tem a ver com galardão. Porque há uma diferença entre salvação e galardão. A salvação nós recebemos pela graça, através de Jesus Cristo. Isso não vem das obras. Agora, o galardão nós recebemos pelas obras. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo vai nos falar disso. Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar ou edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um, ou seja, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra se queimar, sofrerá perca, detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Veja que quando nós falamos de obra, nós estamos falando de galardão, de recompensa. Tudo aquilo que nós realizamos pelo corpo, ou seja, por meio do corpo, tudo que nós realizamos por meio da igreja, todas as obras que nós realizamos por meio da igreja. O que são as obras? É aquilo que nós fazemos ao mundo, é aquilo que nós demonstramos ao mundo, às pessoas, aos outros. Por exemplo, na videira tem a ver conosco, ou seja, aquilo que o Espírito Santo faz em nós. No corpo tem a ver com as pessoas, aquilo que o Espírito Santo faz através de nós, é aquilo que vai alcançar as pessoas. É o trabalho, é a pregação, é o evangelismo, é a ministração, é o trabalho que você realiza na igreja local, é a limpeza que você faz na igreja, é todo o trabalho que você realiza por meio do corpo. Um dia isso vai ser julgado no tribunal de Cristo, não é? A Bíblia nos fala que os olhos de Cristo são como chamas de fogo, ou seja, os olhos de Cristo vai nos julgar. Ele vai julgar as nossas obras. Se as nossas obras são de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Veja que não é a quantidade de obras, mas é a qualidade das obras que nós executamos. Um dia tudo isso vai ser julgado. E veja, quando nós falamos de galardão, nós estamos falando de obras. Ou seja, para a salvação, graça. Para galardão, obras. Nós devemos realizar obras e essas obras vão ser recompensadas por Deus. Eu costumo dizer que o céu ele não é comunista nem socialista. No céu, quando nós chegarmos lá, cada um vai receber segundo a obra que tiver realizado por meio do corpo. Lá existe galardões, recompensas e coroas, a Bíblia nos ensina. E cada um vai receber segundo aquilo que fez por meio do corpo. Ou seja, na videira eu alcanço a salvação, eu entro pela porta da salvação. Agora, quem eu vou ser no reino? Quem eu vou ser na eternidade? Isso é determinado por aquilo que eu faço por meio do corpo.
Ou seja, essa é a segunda figura da igreja, o corpo de Cristo. A videira, salvação, tem a ver com o Espírito em mim. A segunda, o corpo, galardão, tem a ver com o Espírito através de mim. Mas há uma terceira figura, a figura da noiva, a figura da esposa, desse relacionamento do homem com a mulher, que nós podemos ver em alguns versículos, como 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 2, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque, Paulo dizendo mais uma vez, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Veja que Paulo estava preparando a igreja para apresentar a Cristo como uma virgem pura, e Cristo é o marido que espera por esta virgem. Se você pegar lá em Efésios, no capítulo 5, você também vai ver essa figura da esposa e do marido, onde Paulo fala que os maridos devem tratar as esposas assim como Cristo trata a igreja, porque Ele mesmo purificou, Ele mesmo cuidou, Ele preparou a igreja para se tornar santa, pura e imaculada, se apresentar a Ele dessa forma. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso 17, diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem, ou em outra tradução, o Espírito e a noiva dizem vem. Essa é a terceira figura. É interessante que a primeira figura, o Espírito Santo está agindo dentro de nós. A segunda figura, o Espírito Santo está agindo através de nós. Mas na terceira figura, Ele está junto de nós, clamando vem, vem ao noivo, não é? É isso que diz, o Espírito e a noiva dizem vem. Aqui já não tem mais a ver com aquilo que eu vou receber na minha vida quando eu entrego a minha vida para Jesus Cristo. Aqui a preocupação não é mais aquilo que eu vou fazer, as obras que eu vou realizar por meio do corpo. A preocupação da noiva, da igreja como noiva, é uma só. A preocupação da igreja como noiva é o noivo. É o dia da chegada do noivo. É que o noivo vai vir para o casamento, vai vir para buscá-la. A única preocupação dela é estar preparada, adornada para o noivo. A única preocupação da mulher, da esposa, em relação ao seu amado, quando ela está apaixonada, é ele. Ela quer ver ele, ela quer sentir ele, ela quer ter a presença dele. E essa é a figura da igreja como noiva. A igreja como noiva é aquela que entendeu que o mais importante de tudo é Jesus Cristo. É aquela que tem fome e sede por Ele. Quando você entende que você é a noiva e Ele é o noivo, é aí que você vai começar a buscar pela face dele. É aí que você vai começar a buscar não mais porque você precisa receber algo, mudar alguma coisa na sua vida. Não que isso não seja importante e necessário, é importante e necessário. Você não vai buscar Ele não somente para que você possa realizar a obra dele, para que você tenha poder e virtude por meio do corpo de Cristo para realizar a obra da igreja aqui nessa terra, mas você vai também buscar Ele, e aqui você entende que você busca Ele por quem Ele é, porque Ele é o seu amado. Você precisa dele, você tem vontade de estar com ele, você tem vontade da presença dele. É a igreja que clama Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas ela não clama simplesmente por uma religião, porque alguém falou, não, ela clama porque é um desejo em ver ele, é um desejo em estar com ele. É aqui que você começa a se preocupar em se preparar para o noivo, para a chegada dele. É aqui que você começa a deixar o pecado, não simplesmente porque o pecado te aprisiona, mas porque agrada a Jesus Cristo. É aqui que você começa a fazer a obra, não porque você tem obrigação, e nós temos sim uma obrigação de fazer a obra, mas quando você entende o papel da noiva, você vai fazer porque você quer ser achado, você quer ser encontrado fiel quando ele voltar. Você quer ouvir palavras boas quando ele vier para nos buscar. Você tem paixão por ele, você tem desejo pela presença dele. Mesmo que as coisas todas estejam difíceis em volta de você, você entende que se ele está com você, nada mais importa. É a noiva de Cristo. Na Bíblia ela é caracterizada num livro do Antigo Testamento que eu gosto muito, que é o livro de Cantares. O livro de Cantares é o livro que fala do romance entre Salomão e a Sunamita, não é? E fala desse amor, dessa paixão entre eles. É um livro que, na revelação que Deus me deu, ele fala de busca, é um livro que fala de adoração, um livro que fala de revelação, é um livro que fala de santificação, purificação, é um livro que fala de preparação, e é um livro que fala de redenção, de entrega.
não é? E essa é a figura mais profunda da igreja. Quando nós entendemos que nós somos verdadeiramente a noiva de Cristo, nós temos um fogo e uma paixão por Ele. Aí nós começamos a mudar para agradar a Ele, não simplesmente porque é uma regra que nos obriga a mudar. Nós começamos a trabalhar porque nós amamos a Ele, não porque tem alguém nos colocando um trabalho nas mãos, mas é por causa dele. O apóstolo Paulo entende isso quando ele fala lá no livro de Romanos, no capítulo 11, ele diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, quando você entende que é Jesus Cristo, Ele é a razão de todas as coisas, nada mais importa na sua vida a não ser agradá-lo, a não ser buscá-lo, a não ser clamar por Ele, desejar a vinda dEle e fazer tudo o que Ele quer para que Ele seja alegrado pela minha e pela tua vida. Você vai se conservar puro, santo e imaculado, porque você sabe que você está se preparando para um casamento, você sabe que você está se preparando para um noivo exigente, mas lindo, maravilhoso, não é? É como uma canção que nós cantamos, que ela sai de um dos versículos de Cantares, que diz assim: o meu amado, ele é o mais belo entre milhares de milhares. No livro de Cantares vai falar assim: tal como a macieira no meio das árvores do bosque é o meu amado. Irmãos, ele se destaca. Quando você entende que você é a noiva, você entende que Cristo se destaca sobre todas as coisas, sobre todas as situações e sobre todas as pessoas. Esse é o nível mais profundo da igreja. Esse é o nível que eu e você devemos alcançar. Mas eu sei que é um caminho. Todos nós começamos na videira, mas nós não podemos parar como a videira. Nós temos que passar pelo corpo, porque é uma obra a ser feita. Mas também não podemos parar no corpo. Nós temos que chegar na noiva, porque há um noivo a ser agradado, há um casamento a ser preparado e há uma noiva a ser adornada, que sou eu e você. Que essa mensagem fique no teu coração e você possa refletir nela. E Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.